Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje é a história dos Estados Unidos durante o século XIX, certo? Os Estados Unidos, para a gente entender a história dos Estados Unidos, é necessário a gente pegar ali como ponto de partida a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos, ela vai ser muito antecipada em relação a outros locais aqui na América, no caso a outros países aqui na América. Basicamente, os Estados Unidos vão ser, né, o primeiro país a conseguir a sua independência em todo o território, né, do continente americano, e essa mesma independência ela ocorre antes mesmo até do que, né, o conjunto de eventos ali da Revolução Francesa. Essa independência dos Estados Unidos vai promover ali, né, um grande aumento da industrialização dentro do país, que vai ao longo do século XVIII e início do século XIX construir ali uma estrutura, né, para dar conta ali da expansão desse processo de industrialização. Quando eu falo estrutura, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um conjunto de políticas voltadas para o desenvolvimento do transporte, né, a malha ferroviária, transporte fluvial. E os Estados Unidos, com toda essa estrutura, eles vão conseguir, né, se desenvolver bastante. Porém, esse desenvolvimento dos Estados Unidos, ele de certa forma vai atingir bastante os seus vizinhos. A primeira vítima, né, dessa política, né, imperialista, né, dos Estados Unidos vão ser justamente os mexicanos. Bom, se a gente pegar a divisão da América Espanhola, né, em relação ao território da América Inglesa antes da independência, nós vamos ver que o território que era do lado inglês, consequentemente, o lado, né, dos Estados Unidos logo após a independência, era o lado leste do atual território dos Estados Unidos. E era um pedaço de terra, né, digamos assim, muito menor do que é hoje em dia. Mas por que ele aumentou tanto? Bom, após a independência dos Estados Unidos, eles conseguiram, através dessa industrialização e através da expansão desse transporte, cada vez mais invadir terras do lado oeste da América do Norte, certo? E ao expandirem cada vez mais, eles vão pouco a pouco comprar terras que eram teoricamente dos mexicanos, né? Após os mexicanos conseguirem independência, para o México, pedaços de terra do próprio México vão ser vendidos para os Estados Unidos e outros pedaços de terra também vão ser invadidos pelos cidadãos estadunidenses, certo? O detalhe é que, logo após os Estados Unidos conseguirem efetivamente dominar o Oeste, eles vão descobrir ouro e prata em larga escala na região ali próxima do que hoje seria a Califórnia. Isso vai alavancar mais ainda a economia estadunidense e dar um poder de fogo gigantesco para os Estados Unidos se tornarem uma potência dentro do continente americano. Então, dentro desse contexto, os Estados Unidos crescendo industrialmente, conseguindo ouro e prata, eles vão tentar, de certa forma, intervir também nas políticas dos outros países que estavam conseguindo as suas independências, né, na América Espanhola, e de certa forma também tentam conseguir ali alguma relação diplomática com a América Portuguesa, no caso, o Brasil. Então, pouco a pouco, os Estados Unidos vão se colocando ali como os donos da América. E aí surge o slogan, né, da chamada doutrina Monroe, né, a América para os americanos. Bom, então isso é só uma parte desse processo. Então, enquanto havia todo esse posicionamento dos Estados Unidos, todo esse desenvolvimento, outros problemas vinham ocorrendo dentro do próprio território estadunidense. Bom, os estados do norte, por ter um estilo econômico, né, uma estrutura de sociedade que vinha se desenvolvendo desde os tempos coloniais, né, totalmente diferente do sul, o norte dos Estados Unidos, basicamente todos os estados do norte, eles eram, né, favoráveis a
a abolição da escravidão. No caso, né, a própria Constituição dos Estados Unidos, quando ela foi formulada lá na independência, ela promovia uma grande liberdade para cada estado conseguir formular as suas leis. Então, os estados do norte, a maioria deles, já tinham dentro do seu conjunto de leis, né, leis que impediam a escravidão. Já os estados do sul, esses estados, eles não eram favoráveis à abolição da escravidão. Eles mantiveram a escravidão durante, né, boa parte ali do século XIX, até que chega, né, à cadeira da presidência um indivíduo chamado Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln era um indivíduo do Partido Republicano da época. O Abraham Lincoln ele vai justamente abraçar, né, a causa de colocar um fim na escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Porém, isso não vai ser muito bem aceito pelo pessoal da região sul, já que o pessoal da região sul, que vivia ali, né, de trabalhos, né, com as monoculturas em grandes fazendas, eles achavam mais interessante, né, os fazendeiros no caso, achavam mais interessantes em manter, né, a legalidade da escravidão. Então, essa galera do sul não vai reagir bem às intenções do Abraham Lincoln, certo? E dentro ali do período de governo do Abraham Lincoln vai ocorrer uma guerra entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos, a chamada Guerra de Secessão ou Guerra Civil Norte-Americana. Essa guerra vai ser o conflito mais sanguinário dentro das Américas, o que vai matar mais pessoas dentro das Américas. O detalhe é que, de certa forma, né, esse conflito ele está ligado muito à questão, né, mais da economia do que propriamente a preocupação com o ser humano, né? Muitas pessoas no norte, né, se beneficiaram durante muito tempo com a venda de escravos, né, para o sul, certo? Muitas pessoas saíam do norte, iam na África, capturavam os escravos e vendiam para o sul. Porém, com o desenvolvimento ali da indústria, né, na região norte, a população vai começar a pensar na ideia, né, de a população, os governos, os donos de empresa vão pensar de que um trabalhador assalariado ele é muito mais rentável para a economia, já que ele vai fazer a economia capitalista do país circular, certo? Se o cara tem dinheiro, ele consome. Então, dentro dessa lógica, o pessoal do norte apoiou sim a abolição da escravatura e, né, combateram, né, dentro ali de uma guerra contra os estados do sul, conseguiram vencer, né, os estados do sul e após o governo de Abraham Lincoln, após o final da Guerra de Secessão, a escravidão enfim, né, tem, né, o seu prazo de validade, né, finalizado nos Estados Unidos. Então, é proibida a escravidão nos Estados Unidos, porém, né, o pessoal dos estados do sul, muita gente vai se sentir, né, de certa forma, né, prejudicada pelo governo federal e, ao mesmo tempo, essas pessoas ainda vão, né, manter uma mentalidade racista que vai ser determinante para, né, a manutenção ali de políticas de segregação dos Estados Unidos em anos seguintes e também, né, de certa forma, uma depreciação do negro, né, nesses locais aí dos estados do sul. Inclusive, né, surgem vários grupos, né, extremistas, como a Ku Klux Klan, que vão estar perseguindo negros lá na região dos estados do sul, certo? Bom, finalizado isso, a Guerra de Secessão ela promove a possibilidade de todo o país ser industrializado e essa indústria, obviamente, ia abrir ali a necessidade de buscar mais, né, mais mercados consumidores. E novamente os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, vão estar buscando interferir ali nas políticas dos estados, né, dos países que vinham se tornando independentes na América. Surge ali a política do Big Stick, ou seja, né, na tradução, o grande porrete. Esse grande porrete dos Estados Unidos funcionaria de que forma? Bom,
Se, né, alguém de fora tentasse intervir, ou se os países, né, latino-americanos viessem a fazer uma política, a tomar uma decisão que fosse contrária aos interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos iriam interferir tanto diplomaticamente quanto militarmente, enviando tropas. Isso acontece, né, em vários casos, durante, né, ou melhor dizendo, ao longo da história. Né? O México vai sofrer, né, com esse grande porrete, o próprio Panamá, né, Costa Rica, vários países vão sofrer aí com essa política do Big Stick, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido essa aula, acompanhem o roteiro de estudos e até a próxima.